Olá, meu nome é Jéssica Corrêa e junto com minhas companheiras Bastiane Bergamaschi, Renata Zombon, Isabelle Queiroz e Randete Belém, vamos falar um pouquinho o que seria a luxação glenohumeral. A luxação glenohumeral é um tipo de luxação mais comum em um corpo humano e é muito frequente em a visita de paciente ao serviço de urgência ortopédica. É bem comum ligar esses casos ao hospital. Normalmente traz de um traumatismo e pode assustar quando se vê um paciente traz de uma luxação desta, não? E involucra as articulações do ombro e ocorre em maioria dos casos quando há um traumatismo, por isso sempre é muito importante uma análise de um profissional. Ao ligar ao hospital, vai ser bem analisado. Pode-se dizer, que durante uma prática de deporte, por exemplo, um paciente sofre um impacto muito forte em um braço e um ombro e se desloca essa articulação. Por definição, a luxação glenohumeral é uma perda de relação articular entre o húmero e a escápula, que requer uma atenção imediata e suele causar muita dor ao paciente. O paciente liga ao hospital questionando de muita dor. A epidemiologia se trata de uma lesão com grande predomínio ao sexo masculino, que é uma população ali menor de 20 anos, mas os jovens. E geralmente, na maioria dos casos, estão associadas a alguma prática de algum deporte, a ser deporte de luta, futebol, ciclismo, basquete, como podemos mirar na imagem, que resulta em um traumatismo. E enquanto ao tipo de luxação, podemos falar que em 85% dos casos de luxações são anteriores traumáticas. Os outros casos são posteriores ou superiores, que representam bem pouco ou até são casos mais raros de acontecer. Ademais, também pode existir fraturas associadas nessas luxações, podem ligar com alguma fratura também associada a essa luxação. E como se compõem as articulações do ombro? Para compreender melhor como se produz a luxação glenohumeral, é muito importante conhecer as partes anatômicas que compõem a articulação do ombro. O ombro está formado por 3 ossos que conectam as articulações, que são os ossos clavicular, a escápula e o húmero. E, ademais, existem também 4 superfícies articulares harmônicas, que são o esternoclavicular, escápulo torácico, acromioclavicular e o glenohumeral, que podemos mirar aí nos burritos. Agora vou passar o resto das explicações para as minhas companheiras. Graças. Olá, agora vou falar sobre tipos de luxação. São elas a anterior, posterior, interiores e luxação glenohumeral bilateral. A anterior é o tipo de luxação mais comum e se pode subclassificar em subcoracoideu, subglenoideu, subclavicular e intertorácica. A posterior ela é mais rara, suele associar-se a outro tipo de traumatismo como descarga elétrica. E a interiores são bastante raras. E a luxação glenohumeral bilateral, esse é o tipo de luxação mais raro que tem. E a que afeta ambos os ombros, isso causa estar ligada com convulsões violentas ou descarga elétrica. Sendo mais rara a aparição por traumatismo deportivos e outros exemplos. Assim, para que se produza uma luxação glenohumeral bilateral, é necessário que a força tenha uma intensidade simultânea e simétrica. Agora eu vou falar sobre os sintomas da luxação glenohumeral anterior, que é quando ocorre uma luxação, o paciente, ademais de experimentar o dolor, apresenta limitação do movimento e espasmos musculares, que são aqueles que, assim, são os espasmos. E um dos sintomas clássicos, ele é o meu signo de dragão, que é quando o braço se encontra, numa abdução, rotação externa, aí uma depressão debaixo de acromion, onde deveria estar presente da cabeça de húmero.
Es importante verificar que hubo maior dano vascular em la região, apresenta hematomas ou cianoses em la região. Aí na imagem podemos mirar, né, que tem a posição normal e a posição anterior. E também a luxação, né, posterior. Este tipo de luxação é mais raro, não tem nenhum signo clássico como na luxação anterior. Geralmente se observa a simetria entre os ombros e os braços, se tem a simetria certa. Sem embargo, essa simetria se pode observar melhor quando se evalua o paciente, mirando, né, sua espalda, os ombros e a região posterior. A limitação do movimento também está presente em estes tipos de luxação. Aí agora podemos mirar na imagem, né, que tem uma luxação posterior. Em diagnóstico, é importante avaliar o paciente em conjunto, especialmente se o acidente foi bastante traumático, para verificar a ausência de outras lesões, associada principalmente se tem fratura. Inicialmente, você pode solicitar radiografia do ombro para verificar a articulação, assim como é o membro superior afetado. Não obstante, se pode solicitar outra prova de imagem, especialmente se suspeita, né, de lesões associadas. Por exemplo, se existe a suspeita, né, de lesão no manguito de los rotadores, a ressonância magnética, né, essa prova vai ser elegida. Em caso de las fraturas, também pode optar por tomografia, né, computadorizada. ¿Cómo diagnosticar a un paciente con luxación glenohumeral anterior? El diagnóstico es clínico y radiológico. Las radiografías anteroposterior, escapular y axilar lateral confirman la sospecha clínica. Las radiografías pueden encontrar hallazgos como lección de Hillis-Sachs, fractura por compresión del margen posterior lateral de la cabeza humeral, lesión de Van Kaart, abulsión capsulolabral del borde inferior de la cavidad glenoidea. ¿Cuáles son las principales maniobras de reducción para un paciente con este tipo de luxación? En la literatura existen más de 25 técnicas descritas para realizar una reducción de una luxación. No existe una técnica mejor que otra, que quede en manos del profesional elegir la maniobra que crea mejor aplicar en esa situación. Antes de comenzar, el paciente debe estar bajo sedación y analgesia. En general se requiere el uso de opioides, bloqueo de plexo braquial o anestesia general. Entre las principales maniobras podemos mencionar a la maniobra hipocrática. Implica la tracción y palanca. La planta del pie se coloca contra la cabeza humeral en la axila. Se aplica tracción longitudinal a la extremidad dislocada. Así también la maniobra de Stinson. Paciente en decúbito ventral en camilla. El brazo se cuelga de la camilla, se aplica un peso de aproximadamente 4,5 kilogramos en la muñeca del paciente a la espera de que se autorreduzca. Es común asociar medicamentos que facilitan la relajación de las extremidades. La maniobra de Spasso. En esta maniobra se coloca al paciente en decúbito supino sobre la mesa de exploración con el miembro afectado tirado por la muñeca y en posición vertical con relación al tronco. Así, tras la reducción de la articulación, el médico debe solicitar repetidas radiografías con el fin de confirmar la reposición y descartar fracturas asociadas. Tratamento de la luxación glenohumeral. La redução deve ser o tratamento de eleição para as luxações anteriores e deve realizar-se o antes possível. É fundamental realizar uma avaliação neurovascular antes e depois da redução. E para esta avaliação é necessário evaluar os pulsos distales, a artéria axilar, a sensibilidade táctil em la região lateral do braço e a função de los nervos del plexo braquial. Generalmente, quando um paciente acude a urgências ortopédicas por haver sofrido na luxação glenohumeral, o paciente receberá medicação analgésica. Ademais, também se prescreverão medicamentos analgésicos e anti-inflamatórios para que o paciente os tome em casa. Sempre devemos recalcar que o paciente nunca deve fazer uso de medicamentos por sua conta. Existem medicamentos indicados para traumatismos ortopédicos que são prescritos por ele ortopedista no automedicar-se. Na atenção de urgências ortopédicas, o objetivo será evaluar o paciente e realizar a redução lo antes possível.
Así, el objetivo es reducir el tiempo de compresión de la cabeza humeral. Hay varias técnicas de reducción que se puede utilizar. En la fisioterapia es uma parte integral da recuperação de um paciente que ha sofrido uma luxação. O plano de tratamento de um paciente é sempre individualizado e respeitando sempre os limites de cada paciente. Pero alguns exercícios são importantes para a recuperação do paciente, com o objetivo de melhorar sua flexibilidade, assim como também seu rango de movimento. Esses são alguns exemplos de exercícios que podem formar parte do plano de tratamento de fisioterapia em um paciente que ha sofrido uma luxação glenohumeral. Mi nombre es Renata y vamos a hablar un poco sobre la importancia de la prevención y la fisioterapia en lo que es una luxación glenohumeral. La fisioterapia, ela é assim um grande aliado para os pacientes que han sofrido algum tipo de luxação e necessitam recuperar a mobilidade e a amplitude do movimento do braço. Incluso depois de los procedimentos de redução que se hacen esse tipo de luxação, seja esse procedimento realizado em um entorno quirúrgico ou sem anestesia, o paciente ele vai experimentar contrações musculares e dificuldades de movimento. Por isso, o seguimento fisioterapêutico é fundamental e muito importante para esses pacientes. A prevenção é a reina, na verdade. A melhor maneira de evitar uma lesão é preveni-la. Então, a prevenção de uma luxação glenohumeral, ela implica cuidados durante a prática deportiva, principalmente, como também exercícios de fortalecimento desta musculatura, da musculatura local, não? Además, o uso de proteção em deportes que são peligrosos ou deportes de grande impacto, como pode ser, por exemplo, em bicicross, a proteção é fundamental para ajudar a reduzir a severidade de um impacto em caso de que haja uma caída, não? E a deslocação do ombro se pode prevenir se evita esse impacto severo em essa região. Também, em caso, por exemplo, de deportistas ou simplesmente de aficionados ou também de deportistas profissionais, em treinamento propiciativo e fortalecimento formam parte de uma rotina desse treinamento para prevenir uma lesão desse tipo. O deportista que faz esse tipo de prevenção, ele consegue que sua musculatura ela esteja mais fortalecida e preparada para sofrer algum impacto. Em caso, por exemplo, de pacientes que já han sofrido uma lesão de ombro, uma luxação de ombro, é fundamental evitar novos traumatismos na região, evitando movimentos e posições que aumentam o risco de novas luxações. De esta maneira, podemos concluir que a luxação glenohumeral ela representa a patologia que mais frequência tem em los serviços de urgência ortopédica. Em geral, o tratamento se basa na redução, pero também há casos em que a valoração do médico, não, do ortopedista, antes de tentar uma redução, tem que ser bem especial, principalmente se se trata de um anciano ou de um ninho que ha sofrido esse tipo de luxação. A fisioterapia ela é fundamental para recuperar a mobilidade desses pacientes que devem ser seguidos de cerca, não? Desde o momento que sofre traumatismo até sua recuperação completa. Inicialmente, quando se chega com esse tipo de luxação, se vai realizar uma redução e se vai mobilizar o braço. Passado um tempo, se realiza uma mobilização articular e se inicia os exercícios de fisioterapia com o objetivo de recuperar essa mobilidade prévia. Exercícios específicos para o ombro, acompanhados de um profissional e também sempre respeitando
el límite del paciente. Y así, o paciente podrá, al final de unas semanas, volver a sus atividades habituales.